Hoje você vai conhecer a vida de Jesus, de uma forma que talvez você nunca viu. Espero que através desse vídeo você seja edificado, renovado e transformado pela história da vida do Salvador. Situada entre as colinas da Galileia, a pequena cidade de Nazaré era o lar de José e Maria, que posteriormente tornaram-se os pais terrestres de Jesus. José pertencia à linhagem ou família de Davi, e quando saiu um decreto para o levantamento do censo da população, ele teve que ir a Belém, cidade de Davi, para ali registrar seu nome. Era uma jornada penosa, dadas as condições em que as viagens eram feitas na época. Maria, que acompanhava seu esposo, sentia-se extremamente fatigada ao subir a colina na qual Belém se localizava. Chegando em Belém, José e Maria procuraram um lugar confortável para repousar. Porém, as hospedarias estavam todas ocupadas. Por este motivo, tiveram que encontrar descanso em uma rude estrebaria. Ali, naquela pobre estrebaria, nasceu Jesus, o Salvador, e foi colocado em uma manjedoura. O Filho do Altíssimo, aquele cuja presença havia inundado as cortes celestiais com sua glória, repousava em um rude berço. Os sacerdotes e príncipes judeus não estavam preparados para receber Jesus. Sabiam que o Salvador viria em breve, mas esperavam que viesse como um rei poderoso que traria poder e riqueza para a nação. Eram por demais orgulhosos para aceitar o Messias como um bebê indefeso. Por isso, quando Jesus nasceu, Deus não lhes revelou o grande acontecimento, mas enviou as novas de grande alegria a alguns pastores que guardavam seus rebanhos nas colinas de Belém. Eram homens piedosos e, enquanto cuidavam das ovelhas, conversavam a respeito do Salvador prometido e oravam tão sinceramente por sua vinda, que Deus enviou-lhes brilhantes mensageiros desde o seu trono de luz, para lhes contar a respeito das boas novas. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: "Não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura." E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem." E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: "Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer." Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. José e Maria eram judeus e seguiam os costumes de sua nação. Quando Jesus tinha 6 semanas de idade, foi apresentado ao Senhor no Templo de Jerusalém. Essa prática estava de acordo com a lei que Deus havia dado a Israel, e Jesus devia ser obediente em tudo. Assim, o próprio Filho de Deus, o Príncipe do Céu, por seu exemplo, ensina-nos que devemos obedecer. Apenas o primogênito de cada família devia ser apresentado no templo. Essa cerimônia era para lembrar continuamente um evento que havia ocorrido em um passado distante. A criança, ao ser apresentada no templo, era tomada nos braços e erguida diante do altar. Desse modo, era solenemente dedicada a Deus. E logo que era devolvida à mãe, seu nome era registrado em um rolo, ou livro, que continha o nome de todos os primogênitos de Israel. José e Maria trouxeram Jesus ao sacerdote conforme requeria a lei. Todos os dias, pais e mães traziam seus filhos, e o sacerdote nada notou de diferente em José e Maria dos outros que vinham dedicar seus primogênitos. Para ele, eram simplesmente gente operária. Na criança viu apenas um frágil bebê. Não podia ele imaginar que tinha nos braços o Salvador do mundo, o sumo sacerdote do templo celestial. Contudo, ele poderia ter sabido, pois se tivesse sido obediente à palavra de Deus, o Senhor o teria revelado.
Naquela mesma hora, estavam no templo 2 servos fiéis de Deus, Simeão e Ana. Ambos haviam dedicado toda a vida ao serviço do Senhor, e ele lhes revelou coisas que não podiam ser reveladas aos orgulhosos e egoístas sacerdotes. A Simeão deu a promessa de que não morreria sem ver o Salvador. Assim que viu Jesus no templo, ele sabia que aquela criança era o Messias prometido. Uma luz suave e divina iluminava o rosto de Jesus, e Simeão, tomando-o nos braços, louvou a Deus dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ana, uma profetisa, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Maria, mãe de Jesus, meditava em silêncio a respeito da importante profecia de Simeão. Ao olhar o menino em seus braços, lembrou-se do que os pastores de Belém haviam dito, e seu coração transbordou de gratidão e viva esperança. As palavras de Simeão trouxeram-lhe à lembrança a profecia de Isaías. Sabia que aquelas maravilhosas palavras referiam-se a Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era desejo de Deus que seu povo soubesse a respeito da vinda de seu Filho ao mundo. Os sacerdotes deviam ter ensinado o povo a esperar o Salvador. Porém, eles próprios não sabiam sobre a vinda do Messias. Por isso, Deus enviou seus anjos para anunciar aos pastores que Cristo havia nascido e onde eles poderiam encontrá-lo. Assim, quando Jesus foi apresentado no templo, havia ali pessoas que o receberam como o Salvador. Deus preservara a vida de Simeão e Ana para que tivessem o feliz privilégio de testificar que Jesus era o Messias prometido. Deus desejava que não só os judeus, mas também outros povos, soubessem que o Messias havia chegado. Em um distante país, no Oriente, habitavam homens sábios que haviam estudado as profecias sobre o Messias e acreditavam que o tempo de sua vinda era chegado. Os judeus chamavam esses homens de pagãos, todavia, eles não eram idólatras. Eram pessoas honestas que desejavam conhecer a verdade e fazer a vontade de Deus. Deus vê o coração, por isso sabia que esses homens eram confiáveis. Estavam em melhores condições de receber a luz do céu do que os sacerdotes judeus, cheios de orgulho e egoísmo. Esses sábios eram filósofos. Haviam estudado as obras de Deus na natureza e, através delas, aprenderam a amá-lo. Estudavam os astros e conheciam-lhes os movimentos. Apreciavam observar os corpos celestes em sua marcha noturna e, se descobrissem alguma estrela nova, considerariam isso como um grande acontecimento. Naquela noite, quando os anjos vieram aos pastores de Belém, os magos notaram uma luz estranha no céu. Era a glória que circundava aquele grupo de anjos. Quando a luz se dissipou, viram no céu o que parecia ser uma nova estrela. Naquele momento, lembraram-se da profecia que diz: Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Com isso, decidiram acompanhá-la e ver aonde ela os levaria. A estrela guiou-os até a Judéia. Porém, quando se aproximaram de Jerusalém, sua luz tornou-se tão tênue que não puderam mais segui-la. Supondo que os judeus pudessem indicar-lhes o caminho até o Salvador, os magos entraram em Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Herodes não gostou de ouvir falar de um rei que um dia poderia tomar o seu trono. Então perguntou aos próprios magos quando viram a estrela pela primeira vez. E ele os enviou a Belém, dizendo: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino.
E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Os magos trouxeram ao Salvador as coisas mais preciosas que possuíam. Herodes não havia sido sincero quando disse que queria ir e adorar Jesus. Temia que o Salvador crescesse e se tornasse rei, arrebatando-lhe o trono. Desejava encontrar a criança para matá-la. Os magos preparavam-se para voltar e contar a Herodes, mas o anjo do Senhor lhes apareceu em sonho, ordenando-lhes que voltassem ao seu país por outro caminho. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José não esperou amanhecer. Levantou-se no mesmo instante, tomou Maria e o menino e partiu naquela noite para a longa viagem. Os magos deram valiosos presentes a Jesus, e assim Deus proveu os meios para as despesas da viagem e sua estada no Egito, até o retorno à sua própria terra. Herodes irou-se quando percebeu que os magos haviam tomado outro caminho para voltar ao seu país. Ele sabia o que Deus havia dito, através de seu profeta, a respeito da vinda de Cristo. Sabia como a estrela havia sido enviada para guiar os magos. Mesmo assim, estava decidido a matar Jesus. Em sua ira, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. José e Maria permaneceram no Egito até a morte de Herodes. Então, o anjo apareceu a José e lhe disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. José esperava estabelecer seu lar em Belém, onde Jesus havia nascido, mas ao se aproximar da Judeia, soube que o filho de Herodes reinava no lugar de seu pai. José temeu ao receber a notícia e não sabia o que fazer. Então Deus enviou um anjo para instruí-lo. Seguindo a orientação do anjo, José retornou para o seu antigo lar em Nazaré. Jesus passou a infância em uma aldeia nas montanhas. Como filho de Deus, poderia ter escolhido qualquer lugar na terra como seu lar. Qualquer lugar seria honrado com sua presença. Mas ele não escolheu os lares dos ricos ou os palácios dos reis. Antes escolheu viver entre os pobres em Nazaré. A respeito dele, nos anos de sua infância, a Bíblia diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A cada ano, José e Maria viajavam a Jerusalém para as festividades da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles o levaram consigo. Era uma jornada agradável. As pessoas iam a pé ou em lombo de bois ou jumentos, gastando alguns dias na viagem. De todas as partes da terra, e até mesmo de outros países, vinham pessoas para a festa, e os que moravam no mesmo lugar seguiam em grandes grupos. A festa era celebrada no fim de março ou no começo de abril. Era primavera na Palestina, e toda a terra ficava coberta de flores e alegre pelo canto dos pássaros. A caminho, os pais contavam aos filhos as maravilhas que Deus havia operado em favor de Israel no passado, e com frequência, cantavam os lindos salmos de Davi. Nos dias de Cristo, as pessoas haviam se tornado frias e formais em sua dedicação a Deus. Pensavam mais em sua satisfação própria do que na bondade de Deus para com eles. Todavia, não era assim com Jesus. Ele gostava de meditar a respeito de Deus. Quando chegou ao templo, observou a atividade dos sacerdotes. Inclinou-se com os adoradores para orar, e sua voz uniu-se à deles em cânticos de louvor. A cada tarde e manhã, um cordeiro era oferecido sobre o altar. O ato representava o sacrifício do Salvador. Enquanto os olhos do menino Jesus observavam a vítima inocente, o Espírito Santo fazia-o compreender o significado daquela morte. Sabia que ele próprio, como o Cordeiro de Deus, devia morrer pelos pecados dos homens. Com tais pensamentos em mente, Jesus preferia ficar a sós,
Desse modo, não permaneceu com seus pais no templo, e quando regressaram, não estava com eles. Em uma sala anexa ao templo, havia uma escola dirigida pelos rabinos, e foi para aquele lugar que Jesus se dirigiu depois de algum tempo. Assentou-se com outras crianças de sua idade aos pés dos grandes mestres e ouviu suas palavras. Os judeus tinham muitas ideias erradas acerca do Messias. Jesus sabia disso, mas não contradizia os homens cultos. Fazia perguntas a respeito do que os profetas haviam escrito como alguém que desejava aprender. Quando José e Maria deixaram Jerusalém para retornar ao lar, não perceberam a ausência de Jesus. Pensaram que ele estivesse na companhia de algum de seus amigos. Mas ao pararem para acampar à noite, sentiram falta da sua cooperação. Procuraram por ele entre os grupos, mas em vão. Com o coração entristecido, voltaram a Jerusalém, mas não puderam achar o menino, senão depois de 3 dias. Grande foi a alegria ao reencontrá-lo, embora Maria o repreendesse por tê-los deixado. Ela disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Embora soubesse que era o Filho de Deus, Jesus retornou a Nazaré, em companhia de José e Maria. Até 30 anos de idade, era-lhe submisso. Quando chegou o tempo de iniciar seu ministério público, o primeiro ato de Jesus foi ir até o Rio Jordão e ser batizado por João Batista. João havia sido enviado para preparar o caminho do Salvador. Ele havia pregado no deserto dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Multidões afluíam para ouvi-lo. Muitos se convenciam de seus pecados e eram batizados por ele, no Jordão. O Senhor havia revelado a João que algum dia o Messias viria a ele e pediria para ser batizado. Havia também a promessa de que um sinal lhe seria dado, de modo que ele pudesse saber que era. Quando Jesus chegou, João viu em seu rosto os sinais de uma vida santa, de modo que se recusou a batizá-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João conduziu o Salvador às águas do belo Jordão, e ali foi batizado diante de todas as pessoas. Jesus não foi batizado para mostrar arrependimento por seus próprios pecados, pois jamais pecara. Assim fez, para dar-nos o exemplo. Quando saiu da água, o céu se abriu e raios de glória refulgiram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E do céu ouviu-se uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ao dirigir-se para o deserto, Cristo foi conduzido pelo Espírito de Deus. Ele não convidava a tentação. Queria estar a sós a fim de meditar sobre sua obra e missão. Através do jejum e da oração, devia preparar-se para trilhar a senda cruel que lhe estava destinada. Como Satanás sabia onde o Salvador podia ser encontrado, para lá se dirigiu com o intuito de tentá-lo. No momento em que Jesus estava lutando com os mais duros padecimentos provocados pela fome, Satanás lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Como o Salvador viera para viver como nosso exemplo, deveria suportar o sofrimento como nós precisamos suportar. Não deveria operar nenhum milagre para beneficiar a si próprio. Seus milagres deveriam ser somente em favor dos outros. A essa intimação de Satanás, Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Desse modo, ele mostrou que obedecer à palavra de Deus é mais importante que conseguir o alimento material. Aqueles que obedecem aos preceitos de Deus têm a promessa de ter todas as suas necessidades supridas na vida presente e também na vida futura. Satanás não conseguiu derrotar Cristo na primeira grande tentação. Ele então conduziu Jesus ao pináculo do templo de Jerusalém e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui, Satanás seguiu o exemplo de Cristo, citando as Escrituras.
Mas a promessa não é para aqueles que voluntariamente se aventuram no perigo. Deus não havia ordenado que Jesus se atirasse do pináculo, e ele não o faria para satisfazer a Satanás. Por isso replicou: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás então apareceu como realmente era, o príncipe dos poderes das trevas. Levou Jesus ao cume de uma montanha elevada e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. A luz do sol iluminava esplêndidas cidades, palácios de mármore, campos frutíferos e vinhedos. Satanás disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Por um momento Jesus contemplou a cena e então voltou-lhe as costas. Satanás havia apresentado o que o mundo tem de mais atraente, mas o olhar do Salvador captou além da beleza exterior. Ele viu o mundo em sua miséria e pecado, afastado de Deus. Toda essa miséria era resultado de o homem ter se afastado do Criador para cultuar Satanás. O coração de Jesus desejava ardentemente resgatar o que se havia perdido. Desejava devolver ao mundo mais do que a beleza edênica. Deseja colocar o homem em uma posição de vantagem com Deus. Por amor pelos pecadores, ele resistia à tentação. Deveria ser um vencedor para que eles pudessem vencer, para que pudessem ser iguais aos anjos e dignos de ser reconhecidos como filhos de Deus. A essa oferta, Jesus respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Do deserto, Cristo retornou ao Jordão, onde João Batista pregava. Naquele tempo, homens foram enviados pelos líderes de Jerusalém para questioná-lo sobre a autoridade com que ensinava e batizava o povo. Perguntaram-lhe se ele era o Messias ou Elias, ou aquele profeta, referindo-se a Moisés. A todas essas perguntas, João respondia: não sou. Então disseram: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nos tempos antigos, quando um rei viajava de uma região para outra em seu país, os trabalhadores eram enviados adiante de sua comitiva para preparar as estradas. Deviam cortar as árvores, retirar as pedras e tapar os buracos, de modo que o caminho pudesse estar aplanado para o rei. Assim, quando Jesus, o rei da corte celestial, estava para vir, João Batista foi enviado a preparar o caminho, anunciando-o ao povo e chamando-o ao arrependimento de seus pecados. Enquanto João respondia aos mensageiros de Jerusalém, ele viu Jesus em pé, à margem do rio. Com o rosto radiante, apontou para ele e disse: no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. O povo ficou grandemente comovido. O Messias estava entre eles. Olhavam ao redor ansiosamente para encontrar aquele de quem João falava. Mas Jesus misturou-se à multidão e não puderam vê-lo. No dia seguinte, João viu Jesus outra vez e, apontando para ele, exclamou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João falou a respeito do sinal que vira por ocasião do batismo de Cristo. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Pois eu de fato vi e tenho testificado, acrescentou, que ele é o Filho de Deus. Com temor e admiração, os ouvintes olharam para Jesus. Então questionaram a si mesmos: é este o Cristo? Perceberam que Jesus não ostentava nenhuma aparência de riqueza ou grandeza mundana. Suas vestes eram modestas e simples, tais como o povo pobre usava. Em seu rosto pálido e cansado, havia algo que comovia os corações. Sua fisionomia mostrava dignidade e poder. Seu olhar e cada traço do semblante falavam da compaixão divina e de um amor inexprimível. Mas os mensageiros de Jerusalém não se sentiram atraídos pelo Salvador. João não dissera o que eles desejavam ouvir. Esperavam o Messias como um grande conquistador. Viram que essa não seria a missão de Jesus e, em seu desapontamento, afastaram-se dele. 2 dos discípulos de João que se encontravam ali imediatamente o seguiram. Ouviram os seus ensinos e tornaram-se seus discípulos. Um era André e o outro João. André logo trouxe o seu irmão, Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. No outro dia, a caminho da Galileia,
Cristo chamou outro discípulo, Filipe. Assim que Filipe conheceu o Salvador, trouxe-lhe o amigo Natanael. Desse modo, começou a grande obra de Cristo na terra. Chamou os discípulos um a um, e o primeiro trouxe seu irmão, o outro, seu amigo. Isso é o que cada seguidor de Cristo deve fazer. Assim que tenha conhecido Jesus, deve contar aos outros o precioso amigo que encontrou. Esse é um trabalho que todos podem fazer, quer sejam jovens ou idosos. Em Caná da Galileia, Cristo com seus discípulos compareceram a uma festa de casamento. Ali, seu maravilhoso poder foi manifestado para a felicidade de todos os participantes. Era costume, naquele país, usar vinho em tais ocasiões. Antes que a festa terminasse, o suprimento de vinho findou. Deixar acabar o vinho em uma festa era considerado falta de hospitalidade e um grande vexame. Cristo ficou sabendo o que ocorrera e pediu que os servos enchessem 6 grandes talhas de pedra. Em vez da água, saiu vinho das talhas. Esse vinho era muito melhor do que aquele que havia sido servido antes, e havia o suficiente para todos. Depois de operar o milagre, Jesus deixou o local discretamente. Os convidados não perceberam seu ato até que ele houvesse desaparecido. Um dia, quando passava por Samaria, sentou-se à beira de um poço para descansar. Quando uma mulher veio para retirar água, pediu-lhe que lhe desse de beber. A mulher se surpreendeu, pois sabia quanto os judeus odiavam os samaritanos. Mas Cristo lhe disse que, se ela quisesse, ele daria água viva. A essa declaração, ela se surpreendeu mais ainda. Então Jesus disse à mulher: "Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A água viva simboliza o Espírito Santo. Como o viajante sedento necessita de água para beber, assim precisamos do Espírito de Deus em nosso coração. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Durante seu ministério, Jesus visitou 2 vezes seu antigo lar em Nazaré. Em sua primeira visita, foi à sinagoga em um sábado. Ali leu a profecia de Isaías sobre a obra do Messias, como ele devia pregar as boas novas aos pobres, confortar os abatidos, dar visão aos cegos e curar os enfermos. Então disse às pessoas que tudo aquilo havia se cumprido naquele dia. Esse era o trabalho que ele mesmo estava fazendo. Após a declaração de Jesus, os que ouviram recordaram como Jesus havia vivido entre eles como um carpinteiro. Com frequência, viam-no na oficina com José. E embora em toda a sua vida houvesse praticado atos de bondade e misericórdia, eles não creram que Jesus era o Messias. Dando lugar a pensamentos como esses, abriram caminho para Satanás controlar sua mente e então se iraram contra o Salvador. Clamaram contra ele e decidiram tirar-lhe a vida. Empurraram-no para diante, dispostos a lançá-lo de um penhasco. Mas os santos anjos estavam próximos para protegê-lo. Passando despercebido pela multidão, desapareceu. Em sua próxima visita a Nazaré, o povo não estava mais disposto a recebê-lo. Afastou-se dali para não mais retornar. Entre os judeus, a religião havia se tornado uma simples observância de rituais. À medida que se afastavam do verdadeiro culto a Deus e perdiam o poder de sua palavra, haviam tentado suprir o conteúdo espiritual com cerimônias e tradições inventadas por eles. Somente o sangue de Cristo pode purificar o pecado. Somente seu poder pode livrar o homem de pecar. Mas os judeus dependiam de suas próprias obras e cerimônias de sua religião para ganharem a salvação. Por causa do zelo com que se dedicavam ao desempenho dos atos exteriores, julgavam-se justos e dignos de ocupar um lugar no reino de Deus. Suas esperanças fixavam-se nas grandezas do mundo. Anelavam riquezas e poder que achavam ser o prêmio merecido de sua suposta piedade. Aguardavam o estabelecimento do reino do Messias na terra, e ele haveria de dominar como um grande príncipe entre os homens. Cada bênção e favor terrenos esperavam receber por ocasião de sua vinda. Jesus sabia que suas esperanças seriam frustradas. Ele tinha vindo ensinar a eles algo muito melhor do que procuravam. Seu objetivo era restaurar o verdadeiro culto a Deus. Ele devia trazer a religião com pureza de coração, que se manifestaria em uma vida reta e em um caráter santo.
Os discípulos de Cristo haviam sido influenciados pelos ensinos dos rabinos, e foi para esses discípulos que as primeiras lições de Cristo foram destinadas. Foi então que começaram a ouvir o sermão das bem-aventuranças. Tais ensinamentos eram estranhos e novos para os ouvintes de Jesus, e por isso ele os repetiu muitas vezes. Certa vez, um doutor da lei veio à sua presença e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em vez de arrepender-se, porém, buscou uma escusa para seu egoísmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Sacerdotes e rabinos, com frequência, discutiam sobre esse assunto. Não consideravam os pobres e os ignorantes como seu próximo e nem lhes dispensava bondade. Jesus não participou de suas discussões, mas respondeu com uma história que havia acontecido há algum tempo. Jesus conta a história do bom samaritano. Jesus ensinou que qualquer pessoa que precisar de ajuda é nosso próximo. Devemos tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. Jesus guardou o sábado e ensinou seus discípulos a guardá-lo. Ele sabia como o dia de repouso devia ser observado, pois ele mesmo o santificara. Os mestres judeus haviam criado muitas regras a respeito de como guardar o sábado e queriam que todos obedecessem a elas. Assim, vigiavam Jesus para ver se ele as cumpriria. Um sábado, quando Cristo e os discípulos voltavam da sinagoga, atravessaram um campo de cereais. Já era tarde e eles estavam com fome. Por isso, colheram algumas espigas e comeram os grãos. Em qualquer outro dia, era permitido colher e comer do fruto da terra, mas jamais no sábado. Os inimigos de Cristo viram o que os discípulos fizeram e disseram a Jesus: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Jesus, porém, defendeu seus discípulos. Lembrou seus acusadores que Davi, quando teve necessidade, comeu os pães da proposição do tabernáculo e deu também a seus famintos seguidores. Se foi direito a Davi, quando faminto, comer os pães sagrados, não seria direito aos discípulos colher os grãos nas horas sagradas porque estavam com fome? O sábado não foi feito para ser um fardo às pessoas, mas para o bem delas e para dar-lhes paz e repouso. Por isso Jesus disse: O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aos que o acusaram de abolir a lei, respondeu: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir significa guardar ou praticar. Desse modo, quando Jesus veio a João Batista para ser batizado, disse: Nos convém cumprir toda a justiça. Cumprir a lei é obedecer perfeitamente a ela. Em muitas ocasiões, os judeus acusaram Jesus de transgredir o sábado. Muitas vezes tentaram matá-lo porque ele não o guardava de acordo com as tradições judaicas. Porém, isso não o afetava. Ele guardava o sábado como Deus desejava. O Salvador caracterizou a si mesmo como o bom pastor e seus discípulos como o seu rebanho. Ele disse: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Enquanto Jesus esteve na terra, mostrou, através de seus milagres, poder para salvar até os que haviam ido longe demais. Ao curar as doenças do corpo, mostrou que era capaz de limpar o pecado do coração. Ele fez o coxo andar, o surdo ouvir e o cego ver. Purificou os miseráveis leprosos, curou o paralítico e os enfermos com todo tipo de doença. Por sua palavra, até os demônios eram expulsos daqueles a quem subjugavam. Os que presenciavam seus poderosos milagres maravilhavam-se, dizendo: Que palavra é esta, pois com autoridade e poder ordena e espíritos imundos, e eles saem. O Salvador ressuscitou mortos. Um destes foi o filho da viúva de Naim. Quando o cortejo fúnebre conduzia o corpo para o sepultamento, Jesus foi ao seu encontro. Tomou o jovem pela mão e fê-lo levantar-se, devolvendo o filho à sua mãe. Os que ali se achavam voltaram para casa, gritando de alegria e louvando a Deus. Assim também Jesus ressuscitou a filha de Jairo,
e a Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias. Durante seu ministério terreno, o Senhor realizou uma obra maravilhosa. Ele mesmo definiu essa obra em resposta a João Batista. João estava na prisão e sentia-se atribulado e desanimado pela dúvida de que Jesus era, de fato, o Messias. Enviou então alguns de seus discípulos a Jesus com a pergunta: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os mensageiros vieram à presença de Jesus, encontraram-no cercado de muitos doentes que estavam sendo curados. Durante todo o dia, os mensageiros esperaram, enquanto Jesus estava incansavelmente ocupado em aliviar aqueles sofredores. Finalmente disse a eles: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Assim, durante 3 anos e meio, Jesus andou de um lado para outro fazendo o bem. Então, chegou o tempo de concluir seu ministério. Em companhia de seus discípulos, deveria subir a Jerusalém para ser traído, condenado e morto. Suas próprias palavras deveriam cumprir-se. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aproximava-se Jesus de Jerusalém para assistir às festividades da Páscoa. Uma grande multidão que também se dirigia para participar desse importante evento cercava-o. Ao seu comando, 2 discípulos trouxeram um jumentinho para que montado nele pudesse entrar em Jerusalém. Ajeitaram suas vestes sobre o dorso do animal e ajudaram o mestre a montá-lo. Tão logo montou, um grande grito de triunfo encheu os ares. A multidão aclamava o rei e Messias. Mais de 500 anos antes, o profeta descrevera esta cena. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Todos, naquela multidão sempre crescente, sentiam-se felizes e entusiasmados. O povo não podia oferecer-lhe presentes caros, mas lançavam suas túnicas como tapete pelo caminho por onde ele passava. Também colheram lindos ramos de oliveira e palmeira para adornar a passagem. Julgavam que escoltavam aquele que haveria de tomar posse do trono de Davi em Jerusalém. O Salvador jamais permitira que seus seguidores lhe prestassem homenagens reais, mas naquela ocasião desejava manifestar-se ao mundo de modo especial como seu Redentor. O Filho de Deus estava prestes a tornar-se um sacrifício pelos pecados do homem. Sua igreja, em todos os tempos, deveria tornar o tema de sua morte um assunto de profundo estudo e reflexão. Era, portanto, necessário que a atenção de todos fosse dirigida a ele. Após uma cena como essa, sua crucificação e morte jamais poderiam se ocultar do mundo. Era desígnio de Deus que cada evento dos últimos dias da vida do Salvador fosse marcado de modo tão acentuado que nenhum poder pudesse apagar sua memória. Na grande multidão que cercava o Salvador, havia evidências de seu poder de operar milagres. Os cegos, a quem devolvera a visão, abriam caminho. Os mudos, cuja língua ele soltara, exclamavam os mais altos brados de louvor. Os inválidos, a quem curara, saltavam de alegria, e eram os que mais se apressavam em colher ramos de palmeira para acená-los diante dele. As viúvas e órfãos exaltavam o nome de Jesus por causa de suas obras de misericórdia em favor deles. Os leprosos, que tinham sido curados por uma palavra, estendiam suas roupas no caminho. Os que haviam sido chamados dentre os mortos pela poderosa voz de Jesus estavam lá. E Lázaro, cujo corpo havia apodrecido no sepulcro, desfrutava agora de todo o vigor de sua juventude, acompanhando a multidão que seguia o Salvador a Jerusalém. À medida que mais pessoas uniam-se à multidão, contagiavam-se pela inspiração do momento e uniam-se aos gritos, que ecoavam de colina em colina e de vale em vale. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Muitos fariseus presenciavam a cena irritados. Sentiam que perdiam o domínio do povo. Tentaram silenciar a manifestação com toda a sua autoridade. Porém, suas ordens e ameaças só aumentavam mais o entusiasmo do povo. Sentindo que não podiam controlar a multidão, abriram caminho entre ela e aproximaram-se de Jesus, dizendo: Mestre, repreende os teus discípulos.
Disseram que tais aglomerações tumultuadas eram contra a lei e proibidas pelas autoridades. Jesus, porém, lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Essa cena de triunfo era desígnio do próprio Deus, pois havia sido predita pelos profetas, e nenhum poder terrestre poderia impedi-la. A obra de Deus seguirá sempre em frente a despeito de os homens tentarem impedi-la ou destruí-la. Quando a multidão atingiu o alto da colina, Jerusalém em todo o seu esplendor apareceu diante da vista de todos. Extasiado ante a repentina visão de beleza, o povo conteve os gritos. Todos os olhares se fixaram no Salvador, esperando ver nele a mesma expressão de admiração que sentiram. Jesus deteve-se, e uma nuvem de tristeza envolveu-lhe o semblante, e a multidão atônita viu-o chorar copiosamente. Ninguém podia compreender a aflição do mestre, mas ele chorava porque a cidade estava condenada à destruição. Ela havia sido a filha de seu cuidado, e seu coração enchia-se de angústia porque em breve a cidade ficaria desolada. Tivessem seus habitantes dado ouvidos aos ensinos de Cristo, recebendo-o como o Salvador, Jerusalém teria permanecido para sempre. Teria se tornado a rainha dos reinos, livre com a força concedida por Deus. Nenhum exército armado guardaria seus portões, e nenhuma bandeira romana tremularia em suas torres. De Jerusalém, o estandarte da paz teria ido a todas as nações. Ela teria sido a glória do mundo. Os judeus, porém, haviam rejeitado seu Salvador e estavam prestes a crucificar o seu rei. Quando o sol mergulhasse no horizonte naquele dia e a noite caísse, o destino de Jerusalém estaria selado para sempre. No dia seguinte, Jesus entrou no templo. 3 anos antes, ele havia encontrado homens vendendo e comprando no átrio externo, e os havia repreendido e expulsado. Agora, ao retornar, encontrou o mesmo comércio ali. O átrio estava cheio de bois, ovelhas e aves que eram vendidos aos que desejavam oferecer sacrifícios por seus pecados. Os que se ocupavam desse comércio praticavam extorsão e roubo de toda espécie, e tal era a balbúrdia e o alvoroço do lado de fora que os adoradores eram seriamente perturbados. Cristo parou na escadaria e varreu o átrio com seu olhar penetrante. Todos os olhares voltaram-se para ele. O vozerio das pessoas e o mugido dos animais cessaram. Todos olhavam o Filho de Deus atônitos e temerosos. Naquele instante, a divindade irrompeu através da humanidade e deu a Jesus um poder e glória que jamais se manifestara nele antes. O silêncio tornou-se quase insuportável. Finalmente, ele disse em voz clara e com tal poder que sacudiu as pessoas como uma violenta tempestade: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vós a transformastes em covil de salteadores. Que quadro diferente encontraram os principais e sacerdotes ao voltar cautelosamente para o templo. Homens, mulheres e crianças erguiam a voz em louvor a Deus. Viram os doentes curados, os cegos com a visão restaurada, surdos ouvindo e os coxos saltando de alegria. As crianças tomavam a frente nas expressões de louvor. Repetindo os cânticos do dia anterior, acenavam os ramos de palmeira em homenagem a Jesus. O templo repercutia as fortes exclamações: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Os líderes tentavam silenciar os gritos de alegria das crianças, mas elas não podiam se calar, pois todos estavam possuídos de uma incontida felicidade pelas maravilhosas obras que Jesus realizara entre eles. Dirigiram-se então a Jesus, na esperança de que ele ordenasse silêncio. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes. Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa na ocasião em que foram libertados da escravidão no Egito. Chegara o tempo em que Jesus devia comemorar a festividade com seus discípulos e pediu a Pedro e a João que encontrassem um lugar e preparassem a ceia da Páscoa. Centenas de pessoas vinham a Jerusalém para a celebração e os habitantes da cidade se dispunham a ceder um cômodo da casa para os visitantes fazerem sua comemoração. O Salvador dissera a Pedro e a João que, ao saírem pelas ruas, encontrariam um homem com um cântaro de água.
Deveriam então segui-lo até a casa em que entrasse e dizer ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Esse homem deveria então mostrar-lhes uma sala espaçosa no andar superior da casa, provida com tudo de que precisavam, e ali deveriam preparar a ceia pascal. Tudo aconteceu conforme Jesus havia dito. Na hora da ceia, os discípulos estavam a sós com Jesus. Outras vezes em que a festa foi comemorada em companhia do Mestre, havia sido sempre uma ocasião de grande alegria. Agora, porém, Jesus estava com o espírito atribulado. Finalmente, disse-lhes com a voz embargada pela tristeza: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Tomando da mesa um cálice de vinho não fermentado, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Era a última vez que Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos. Era também a última Páscoa que devia ser celebrada na terra, porque o sacrifício do Cordeiro deveria ensinar às pessoas que um dia Cristo, o Cordeiro de Deus, viria para morrer pelos pecados do mundo. Assim, com sua morte, não haveria mais necessidade de imolar o Cordeiro quando seu sacrifício estivesse consumado. Durante a celebração pascal, passava em sua mente as cenas de seu último e grande sacrifício. Encontrava-se agora à sombra da cruz e a dor torturava-lhe o coração. Viu diante de si toda a angústia que devia sofrer. Conhecia a ingratidão e a crueldade que lhes mostrariam aqueles a quem viera salvar. Contudo, não se preocupava com seu próprio sofrimento, e sim com os que o rejeitariam como Salvador, perdendo a vida eterna. Seus discípulos, no entanto, eram a sua maior preocupação, pois quando não mais estivesse com eles, seriam deixados a lutar sozinhos no mundo. Tinha tantas coisas para lhes dizer que serviriam de alento ao seu coração quando não mais estivesse na companhia deles, e desejava falar sobre isso naquele último encontro, antes de sua morte. Mas nada pôde dizer, pois eles não estavam preparados para ouvir. Tinha havido contenda entre eles e ainda abrigavam o pensamento de que em breve Jesus seria proclamado rei e que cada um deles ocuparia posições de honra em seu reino. Assim, eram hostis e ciumentos uns com os outros. Havia ainda outro problema. Em uma festa, o servo devia lavar os pés dos convidados e, naquela ocasião, fizeram os preparativos para isso. Ali estavam o vaso de água, a bacia e a toalha prontos para o lava-pés, mas não havia servo. Os discípulos, portanto, deviam fazer a parte do servo. Em seu coração, os discípulos não queriam fazer o papel de servo de seus irmãos. Não estavam dispostos a lavar-lhes os pés. Desse modo, tomaram seus lugares à mesa em silêncio. Jesus esperou para ver o que eles fariam. Então, ele mesmo levantou-se, cingiu-se com a toalha, despejou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Embora magoado por causa da discórdia entre eles, não os repreendeu com palavras duras. Demonstrou seu amor, agindo como servo de seus próprios discípulos. Quando terminou, disse-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Dessa maneira, Jesus ensinou aos seus discípulos que deviam servir uns aos outros. Em vez de buscarem a posição mais elevada para si mesmos, deveriam se dispor a servir seus irmãos. O Salvador veio ao mundo para trabalhar pelos outros, vivendo para ajudar e salvar os necessitados e pecadores, e ele deseja que façamos o mesmo. Os discípulos sentiram-se envergonhados de seu ciúme e egoísmo. Seu coração moveu-se de amor para com o Mestre e para com seus irmãos. Só agora é que estavam prontos para ouvir os ensinos de Cristo. Estando todos em silêncio à mesa, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e entregou-o aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Assim como o pão foi partido e o vinho tomado, o corpo de Jesus foi partido e seu sangue derramado por nós.
Comendo o pão e bebendo o vinho, demonstramos que cremos neste fato. Mostramos que nos arrependemos de nossos pecados e que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Enquanto participavam da ceia, os discípulos perceberam o sofrimento de Jesus. Uma atmosfera de tristeza contagiou a todos e comiam em silêncio. Finalmente, Jesus disse: "Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá." Os discípulos ficaram surpresos e entristecidos com aquela declaração de Jesus, e cada um começou a examinar seu coração para ver se havia nele algum mau desígnio contra seu mestre. Um após o outro perguntava: "Porventura, sou eu, Senhor?" Só Judas permanecia calado. Isso fez com que todos os olhares se voltassem para ele. Percebendo que estava sendo observado, também perguntou: "Acaso, sou eu, mestre?" Jesus lhe respondeu em tom solene: "Tu o disseste." Jesus havia lavado os pés de Judas, mas isso não fez com que amasse o mestre mais do que antes. Ficou aborrecido porque Cristo havia feito o trabalho de um servo. Agora ele sabia que Jesus não seria rei, e isso fez com que ficasse mais determinado a traí-lo. Ao perceber que seu intento havia sido descoberto, não teve medo. Levantou-se zangado e rapidamente deixou a sala para realizar seu plano perverso. A retirada de Judas foi um alívio para os que ficaram. O rosto de Jesus iluminou-se e a nuvem de tristeza se dissipou. Cristo, então, conversou com eles durante algum tempo. Disse que ia para a casa de seu pai e que prepararia um lugar para eles e retornaria para levá-los consigo. Prometeu enviar o Espírito Santo para que fosse o mestre e consolador deles. Disse-lhes que orassem em seu nome, e certamente suas orações seriam atendidas. Jesus então orou por eles, pedindo a Deus que os livrasse do mal e que amassem um ao outro, assim como ele os amava. Jesus orou por nós do mesmo modo que orou pelos discípulos, dizendo: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim." A vida do Salvador na terra foi uma vida dedicada à oração. Passou muitas horas a sós com Deus e, com frequência, suas preces sinceras subiam ao trono celeste, buscando sabedoria e força de que necessitava para sustê-lo em sua obra e para guardá-lo de cair nas tentações de Satanás. Depois de haver comido a Páscoa com seus discípulos, Jesus foi com eles ao jardim do Getsêmani, onde costumava orar. À medida que caminhava, conversava com eles e os ensinava. Mas quando se aproximaram do jardim, tornou-se estranhamente silencioso. Durante toda a sua vida, Jesus estivera em comunhão com o Pai. O Espírito de Deus havia sido seu guia e apoio constantes. Por todas as obras que havia feito, sempre glorificara o Pai, dizendo: "Eu nada posso fazer de mim mesmo." A terrível noite de agonia para o Salvador começou quando se aproximou do jardim. Parecia que a presença de Deus, que até então o sustentara, não mais o acompanhava. Começou a sentir o que significa separar-se do Pai. Cristo devia tomar sobre si os pecados do mundo, e quando eles foram colocados sobre si, parecia mais do que podia suportar. A culpa do pecado era tão terrível que foi tentado a pensar que Deus não mais o amava. Quando sentiu a enorme aversão de Deus ao pecado, deixou escapar essas palavras: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Jesus deixou os discípulos próximo à entrada do jardim, exceto Pedro, Tiago e João, com os quais entrou no horto. Eram eles seus mais sinceros discípulos e seus companheiros mais chegados, mas não podia suportar que eles testemunhassem sua intensa agonia. Disse-lhes: "Ficai aqui e vigiai comigo." Caminhou alguns passos adiante e caiu prostrado no chão. Sentia que o peso do pecado separava-o do Pai. Tinha diante de si um abismo tão grande, tão profundo, tão negro que tremia diante dele. Cristo não sofria por seus pecados, mas pelos pecados do mundo. Sentia o desagrado de Deus contra o pecado, como o pecador sentirá no grande dia do juízo. Em sua agonia, Cristo agarrou-se ao solo frio, de seus lábios pálidos orando da seguinte forma: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia,
Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Durante 1 hora, Cristo suportou sozinho aquela terrível angústia. Então foi até os discípulos, ansioso por receber uma palavra de simpatia. Mas nenhuma simpatia se manifestou, pois eles estavam dormindo. Despertaram ao som de sua voz, mas quase não. O reconheceram, pois a aflição havia alterado a expressão de seu rosto. Dirigindo-se a Pedro, perguntou: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Pouco antes de irem ao jardim, Cristo disse aos discípulos: Todos vós vos escandalizareis. Eles então lhe asseguraram com veemência que iriam com Jesus à prisão e à morte. E o pobre e autossuficiente Pedro, cheio de confiança, acrescentou: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Mas os discípulos confiavam em si mesmos. Não olharam para o poderoso ajudador como Cristo lhes aconselhara a fazer. E quando ele se encontrava na hora de maior necessidade, precisando de sua simpatia e orações, eles dormiram. Até Pedro dormia. E João, o discípulo amado que costumava se reclinar no peito de Jesus, também dormia. Seguramente a afeição que João sentia pelo Mestre deveria mantê-lo acordado. Suas orações mais fervorosas deveriam ter se unido às do Mestre naquele momento de extrema aflição. O Redentor passara noites inteiras orando por seus discípulos para que sua fé não vacilasse na hora da provação. Mas eles não puderam vigiar pelo Mestre 1 hora sequer. Se Jesus tivesse agora perguntado a Tiago e a João: Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles não teriam respondido tão prontamente: Sim, podemos. O coração do Salvador encheu-se de compaixão e simpatia diante da fraqueza de seus discípulos. Temia que eles não suportassem a prova que seu sofrimento e morte lhes traria. Ele, entretanto, não os reprovou por causa de suas fraquezas. Pensou nas provas que teriam diante de si e disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Com bondade, desculpou-lhes a falta cometida para com ele, dizendo: O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que exemplo de ternura e piedoso amor o Salvador nos deu! Outra vez, uma angústia insuportável apossou-se dele. Exausto e no limite de suas forças, cambaleou de volta ao local onde antes havia orado e suplicou ao céu: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A agonia provocada por essa oração fez com que gotas de sangue fluíssem de seus poros. Outra vez buscou os discípulos, desejando encontrar conforto e simpatia, e novamente achou-os dormindo. Pela terceira vez buscou o lugar da oração. Terror e trevas profundas invadiram-lhe a alma, pois não sentiu a presença de seu Pai. Sem isso, temia que, em sua natureza humana, não poderia resistir o duro teste. Pela terceira vez, ele repete a mesma oração: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O Salvador cai desfalecido ao solo. Nenhum discípulo encontra-se ali para ampará-lo, para erguer ternamente sua cabeça e banhar aquele rosto tão pálido pelo sofrimento. Cristo está completamente só. Um poderoso anjo desce do céu para confortá-lo. O rosto do Salvador, manchado de sangue, reflete agora a paz celestial. Ele suportou o que nenhum ser humano poderia suportar. Experimentou a agonia da morte no lugar de cada pecador. Outra vez procurou os discípulos e encontrou-os dormindo. Tivessem eles permanecido despertos, vigiando e orando com o Salvador, teriam recebido forças para suportar a prova que os aguardava. Perdendo aquela oportunidade, não tiveram forças na hora da necessidade. Olhando-os com tristeza, Cristo disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Falava ele ainda, quando se ouviram os passos da turba que se aproximava em sua busca. Voltando-se para os discípulos, disse: Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Nenhum traço de seus recentes sofrimentos podiam ser notados quando o Salvador se adiantou para encontrar seu traidor. Colocando-se adiante dos discípulos, perguntou à turba: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. O Salvador pergunta-lhes mais uma vez: A quem buscais?
Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Nessa hora de provação, os pensamentos de Cristo voltaram-se para os seus amados discípulos. Não queria que sofressem, ainda que tivesse que enfrentar a prisão e a morte. Judas, o traidor, não se esqueceu da parte que tinha a desempenhar. Aproximou-se e o beijou. Disse-lhe Jesus: amigo, para que vieste? E com voz trêmula acrescentou: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Essas amáveis palavras deveriam comover o coração de Judas, mas parece que todo o sentimento de ternura e dignidade haviam-no abandonado. Agora estava sob o domínio de Satanás. Colocou-se com arrogância ao lado de Jesus e não se envergonhou de entregá-lo à turba cruel. Cristo não recusou o beijo do traidor. Nisso, ele nos deu exemplo de tolerância, amor e simpatia. Se somos seus discípulos, devemos tratar nossos inimigos como ele tratou Judas. Em seguida, prenderam-no e ataram suas mãos, que sempre se ocuparam em fazer o bem. Os discípulos não acreditavam que Jesus consentiria em ser preso. Tinham certeza de que o poder que havia lançado a turba por terra era suficiente para livrar o mestre e seus companheiros. Ficaram desapontados e indignados quando viram as mãos de seu amado mestre serem amarradas. Furioso, Pedro arrancou da espada e, brandindo-a, cortou a orelha do servo do sacerdote. Jesus, vendo o que Pedro fizera, soltou as mãos firmemente amarradas pelos soldados romanos e disse: deixai, basta. Tocou então a orelha ferida, que sarou no mesmo instante. Disse então a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Voltando-se então para os sacerdotes e capitães do templo que se encontravam na multidão, disse-lhes: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Quando os discípulos viram que o Salvador não fazia nenhum esforço para se livrar de seus inimigos, culparam-se por isso. Não podiam compreender sua rendição àquela turba e, aterrorizados, abandonaram-no e fugiram. Cristo havia predito a cena do abandono quando disse: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus foi levado do jardim do Getsêmani, cercado pela turba que o vaiava. Movia-se com dificuldade, pois suas mãos estavam fortemente atadas, e os soldados guardavam-no bem de perto. Primeiro foi levado à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote, cujo cargo havia sido ocupado por seu genro, Caifás. O ímpio Anás queria ser o primeiro a ver Jesus preso e tirar dele provas que o levariam à condenação. Com essa intenção, interrogou o Salvador em relação a AOS, seus discípulos e ensinamentos. Cristo respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então, voltando-se para o que o interrogava, disse: por que me interrogas? Pergunta a AOS que ouviram. Os próprios sacerdotes tinham enviado espiões para observar Cristo e relatar cada palavra que dizia. Através deles, sabiam tudo o que Cristo ensinava e fazia em cada reunião. Os espiões tentavam apanhá-lo em suas próprias palavras, para que, desse modo, pudessem condená-lo. Por isso o Salvador disse: pergunta aos que ouviram. Dirigi-vos aos vossos espiões. Eles ouviram o que eu disse e podem contar-vos a respeito dos meus ensinos. As palavras de Jesus foram tão penetrantes e diretas que o sacerdote sentiu que o seu prisioneiro conhecia suas intenções. Um dos servos de Anás, porém, sentindo que seu mestre não havia sido tratado com o devido respeito, bateu no rosto de Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Jesus poderia ter convocado legiões de anjos celestes para vir em seu auxílio,
mas era parte de sua missão suportar, em sua humanidade, todas as ofensas e insultos que os homens pudessem acumular sobre ele. Da casa de Anás, o Salvador foi levado ao palácio de Caifás. Ele deveria ser interrogado pelo Sinédrio e, enquanto seus membros eram convocados, Anás e Caifás o questionaram outra vez, mas não obtiveram vantagem sobre ele. Quando os membros do Sinédrio estavam reunidos, Caifás tomou seu lugar de presidente, ladeado pelos juízes. Diante deles, os soldados romanos guardavam o Salvador. Atrás deles encontrava-se a turba acusadora. Caifás então ordenou que Jesus operasse um de seus milagres diante de todos. Mas o Salvador, permanecendo em silêncio, não deu nenhum sinal de que tinha ouvido uma palavra sequer. Naquela época, os judeus estavam sob o domínio dos romanos e não eram autorizados a condenar ninguém à morte. O Sinédrio apenas examinava o prisioneiro e então transferia o julgamento para ser ratificado pelas autoridades romanas. Para cumprir seu ímpio propósito, deveriam encontrar alguma acusação contra o Salvador que fosse considerada como um ato criminoso pelo governador romano. Podiam assegurar que tinham suficientes evidências de que Cristo havia falado contra muitas tradições e ordenanças judaicas. Era fácil provar que ele havia denunciado sacerdotes e escribas, chamando-os de hipócritas e assassinos. Mas isso não seria motivo de condenação perante os romanos, pois eles mesmos odiavam a hipocrisia dos fariseus. Muitas acusações foram apresentadas contra Jesus, mas ou as testemunhas não estavam de acordo, ou os depoimentos eram de tal natureza que não seriam aceitos pelos romanos. Tentaram fazê-lo falar em resposta às acusações, mas ele parecia não ouvi-los. O silêncio de Cristo naquele momento já havia sido descrito pelo profeta Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Os sacerdotes começaram a temer que não conseguiriam nenhuma prova convincente que pudesse levar Cristo à presença de Pilatos. Sentiam que uma última tentativa precisava ser feita. O sumo sacerdote apontou a mão para o céu e dirigiu-se a Jesus em forma de solene juramento. Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Salvador jamais negou sua missão ou seu relacionamento com o Pai. Podia calar-se diante de um insulto, mas sempre falava aberta e decididamente quando sua obra ou filiação divina eram questionadas. Todo ouvido inclinou-se para ouvir e todo olhar fixou-se nele, quando respondeu: Tu o disseste. Segundo o costume da época, responder daquele modo significava sim ou é tal qual disseste. Essa era a maneira de responder de modo mais enfático a uma resposta afirmativa. Uma luz celestial pareceu iluminar-lhe o rosto pálido quando acrescentou: Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Nessa declaração, o Salvador apresentou o reverso da cena que ali se desenrolava, apontando-lhes um tempo em que ele ocupará a posição de supremo juiz do céu e da terra. Então estará assentado no trono do Pai, e de suas sentenças não haverá apelação. Diante de seus ouvintes, trouxe uma visão daquele dia, quando, ao invés de sofrer abusos e escárnios da turba desordeira, virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Legiões de anjos o escoltarão, e então pronunciará a sentença contra seus inimigos, achando-se entre eles a mesma turba que o acusava. Ao Jesus declarar-se Filho de Deus e Juiz do mundo, o sacerdote rasgou suas vestes, mostrando-se horrorizado. Ergueu as mãos para o céu e disse: Blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Segundo as leis judaicas, um prisioneiro não podia ser julgado à noite. Por isso, embora já condenado, deveria haver um outro julgamento durante o dia. Jesus foi levado, em seguida, para a sala da guarda onde sofreu escárnio e abuso dos soldados e da multidão. Ao amanhecer, foi ele conduzido novamente à presença dos juízes, onde a condenação definitiva foi pronunciada. Uma fúria satânica apossou-se dos líderes e do povo.
A multidão urrava como feras selvagens. Arremeteram então contra Cristo, gritando: "Ele é culpado, matem-no!" Se os soldados romanos não estivessem presentes, eles o teriam feito em pedaços. Porém, a autoridade romana se interpôs e, com a força das armas, reprimiu a violência do povo. Sacerdotes e príncipes misturaram-se à multidão e cobriram o Salvador de insultos. Vestiram-no com um manto surrado e bateram-lhe no rosto, dizendo: "Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu?" E, havendo-o despido, cuspiram-lhe no rosto. Os anjos de Deus registraram fielmente cada insulto, olhar, palavra e ato contra seu amado comandante. Um dia aqueles homens vis que escarneceram e bateram no rosto pálido e sereno de Cristo contemplarão esse mesmo rosto mais brilhante do que o sol. Após ter sido condenado pelos juízes do Sinédrio, Cristo foi levado à presença de Pilatos, governador romano, para que a sentença fosse confirmada e executada. Os sacerdotes judeus não podiam entrar na sala de julgamento de Pilatos. De acordo com as leis cerimoniais, tal ato os tornava imundos e os excluía da participação da festa da Páscoa. Em sua cegueira, não viam que Cristo era o verdadeiro Cordeiro da Páscoa e que, ao rejeitá-lo, a grande festa havia perdido seu significado. Quando Pilatos olhou para Jesus, notou nele um homem de aspecto nobre e de porte digno. Em seu semblante não havia nenhuma expressão de delito. Voltando-se para os sacerdotes, perguntou: "Que acusação trazeis contra este homem?" Seus acusadores, que não desejavam entrar em pormenores, não estavam preparados para essa pergunta. Sabiam que não possuíam nenhuma evidência confiável para que o governador romano condenasse Jesus. Então, suscitaram contra ele falsas testemunhas que disseram: "Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei." Isso era mentira, pois Cristo havia claramente sancionado o pagamento de tributo a César. Quando os escribas interrogaram-no sobre essa questão, tentando armar-lhe uma cilada, respondeu: "Daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Pilatos não se deixou enganar pelo depoimento das falsas testemunhas. Voltou-se para o Salvador e perguntou: "És tu o Rei dos Judeus?" Respondeu-lhe Jesus: "Tu o dizes." Ao ouvirem essa resposta, Caifás e os que o acompanhavam apelaram para o testemunho que o próprio Pilatos acabava de ouvir dos lábios de Jesus, de que ele era, de fato, culpado do crime de que o acusavam. Em altos brados, pediram sua condenação à morte. Como Cristo nada respondesse aos seus acusadores, Pilatos lhe disse: "Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem." Jesus, porém, não respondeu. Pilatos estava perplexo. Não havia encontrado qualquer indício de crime em Jesus e não confiava naqueles que o acusavam. O porte nobre e a conduta discreta do Salvador contrastavam diretamente com a exaltação e fúria de seus acusadores. Isso impressionou o governador a ponto de convencê-lo da inocência de Cristo. Esperando ouvir dele a verdade, chamou-o para perto de si e perguntou: "És tu o Rei dos Judeus?" Cristo não respondeu diretamente a essa pergunta, mas devolveu-lhe outra pergunta: "Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito?" O Espírito de Deus estava operando no coração de Pilatos. A pergunta de Jesus tinha o objetivo de levá-lo a examinar mais profundamente seu coração. Pilatos entendeu o significado da pergunta e seu próprio coração abriu-se ante ele, sentindo a alma agitar-se pela convicção. Nesse momento, porém, um sentimento de orgulho apoderou-se dele, e voltando-se para Jesus, disse-lhe: "Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste?" A grande oportunidade de Pilatos havia passado. Contudo, Jesus desejava que o governador compreendesse que ele não viera para ser um rei da terra e por isso disse-lhe: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui." Então lhe disse Pilatos: "Logo tu és rei?" Respondeu Jesus: "Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos tinha desejo de conhecer a verdade. Sua mente estava confusa. Avidamente apanhou as palavras de Cristo e seu coração comoveu-se com o desejo de conhecer e obter a verdade. Então perguntou a Jesus: "Que é a verdade?" Mas não esperou pela resposta. Fora do tribunal, a turba chegou ao máximo da agitação e tumulto. Os sacerdotes clamavam por uma ação imediata, e Pilatos teve que voltar-se para os interesses do momento. Dirigindo-se ao povo, declarou: "Eu não acho nele crime algum." Essas palavras, vindas dos lábios de um juiz gentil, eram uma reprovação esmagadora da perfídia e falsidade dos príncipes de Israel, que incriminavam o Salvador. Quando os sacerdotes e anciãos ouviram o juízo de Pilatos, sua decepção e fúria não conheceram limites. Há muito tempo haviam planejado e esperado por essa oportunidade. Quando viram que havia possibilidade de libertação de Jesus, estavam a ponto de dilacerá-lo. Descontrolados e irracionais, prorromperam em terríveis imprecações, comportando-se como verdadeiros demônios. Aos gritos, denunciaram Pilatos, ameaçando-o de censura por parte do governo romano. Acusaram-no de recusar-se condenar alguém que eles afirmavam ter se insurgido contra César. Então se puseram a clamar: "Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui." Até ali, Pilatos não havia pensado em condenar Jesus, pois estava certo de sua inocência. Mas quando ouviu que Cristo era da Galileia, decidiu enviá-lo a Herodes, o governador daquela província, o qual se encontrava então em Jerusalém. Através dessa manobra, Pilatos pensou em transferir a responsabilidade de suas mãos para as de Herodes. Jesus estava extenuado pela fome e exausto pela falta de sono. Além disso, sofria pelo tratamento cruel que havia recebido. Mesmo assim, Pilatos devolveu-o aos soldados, e ele foi arrastado entre os insultos e zombaria da impiedosa plebe. Herodes nunca havia se encontrado com Jesus, mas há muito desejava vê-lo e testemunhar seus maravilhosos milagres. Quando o Salvador foi conduzido à sua presença, a turba se agitou, acotovelando-se. Gritavam coisas diferentes, produzindo um vozerio confuso. Herodes ordenou silêncio, pois desejava interrogar o prisioneiro. Comovido e curioso, olhou o rosto pálido de Jesus. Viu nele traços de profunda sabedoria e pureza. Estava convencido, assim como Pilatos, de que somente a maldade e a inveja eram os únicos motivos que levaram os judeus a acusá-lo. Compeliu-o, então, Herodes a operar um de seus milagres diante dele, com a promessa de que o soltaria se assim fizesse. Deu ordens para que viessem pessoas paralíticas e deformadas, para que Cristo as curasse. O Salvador, porém, manteve-se impassível, como se nada estivesse ouvindo ou vendo. O Filho de Deus havia assumido em si mesmo a natureza humana e cumpria-lhe agir como homem em idênticas circunstâncias. Entretanto, não operaria um milagre para meramente satisfazer a curiosidade ou salvar a si mesmo da dor e humilhação a que homens em situações semelhantes teriam que se sujeitar. Seus acusadores tremeram quando Herodes pediu-lhe um milagre. Uma das coisas que mais temiam era a manifestação do poder divino que já tinham presenciado em Cristo. Tal manifestação seria um golpe mortal em seus planos e talvez lhes custasse a própria vida. Por isso, irromperam em gritos, atribuindo os milagres de Jesus ao poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Aquele ouvido que sempre estivera atento aos clamores da miséria humana, achava-se agora surdo à ordem de Herodes. Aquele coração, que sempre se comovia com o apelo do mais vil dos pecadores, fechou-se ao rei presunçoso, que não sentia necessidade de um salvador. Irado, Herodes voltou-se para a multidão e declarou Jesus um impostor. Mas seus acusadores sabiam que não se tratava de nenhum impostor, posto que haviam presenciado muitos de seus feitos poderosos. Então, o rei começou a insultar e ridicularizar vergonhosamente o Filho de Deus. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso. Herodes não ousou confirmar a condenação de Jesus. Desejava livrar-se daquela terrível responsabilidade e então enviou-o de volta a Pilatos.
Quando os judeus voltaram da presença de Herodes trazendo Jesus de volta ao tribunal, Pilatos ficou muito aborrecido e perguntou-lhes o que queriam que ele fizesse. Lembrou-lhes de que já o havia interrogado e não encontrara nenhuma culpa nele. Recordara-lhes as acusações que fizeram contra ele, mas nenhuma prova convincente fora apresentada para confirmar uma única acusação. Conforme foi mencionado anteriormente, levaram-no à presença de Herodes, que era judeu como eles mesmos, e ele nada encontrou para que fosse condenado à morte. Contudo, para apaziguar os acusadores, Pilatos disse: "Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei." Nisso, Pilatos mostrou sua fraqueza, pois se sabia que Cristo era inocente, por que mandaria castigá-lo? Assim fazendo, comprometia-se com o erro. Os judeus não mais esqueceram disso durante o julgamento. Haviam conseguido intimidar o governador romano, e agora, tirando vantagem disso, haveriam de pressioná-lo até conseguir a condenação de Jesus. A multidão, em alvoroço, exigia mais e mais a vida do prisioneiro. Enquanto hesitava em relação ao que fazer, recebeu uma carta de sua esposa que dizia: "Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito." Pilatos, ao ler a carta, empalideceu. O povo, ao perceber sua hesitação, redobrou a insistência. Ele sabia que precisava tomar alguma atitude. Era costume, no período da Páscoa, soltar um prisioneiro que o povo escolhesse. Os soldados romanos haviam capturado há pouco um criminoso de fama, chamado Barrabás. Era ladrão e assassino. Então Pilatos voltou-se para a multidão e perguntou-lhes com seriedade: "A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo?" Toda a multidão, porém, gritava: "Fora com este! Solta-nos Barrabás!" Pilatos emudeceu de espanto e desapontamento. Entregando o julgamento ao povo, ele havia perdido a dignidade e o controle da multidão. Daí em diante, tornou-se apenas um joguete nas mãos do povo. Eles o levavam aonde queriam. Então perguntou: "Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado." Responderam todos: "Que mal fez ele?" perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: "Seja crucificado." Quando ouviu o grito terrível: "Crucifica-o!", o rosto de Pilatos empalideceu. Ele não imaginara tal desfecho. Repetidas vezes havia declarado Jesus inocente, contudo o povo insistia em que ele sofresse a mais cruel de todas as mortes. Outra vez perguntou: "Que mal fez ele?" E outra vez o terrível grito ecoou nos ares: "Crucifica-o!" Pilatos fez o último esforço para despertar-lhe simpatia. Mandou que tomassem a Jesus, completamente exausto e coberto de feridas, e o açoitassem na presença de seus acusadores. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!", e davam-lhe bofetadas. Cuspiram nele, e uma perversa mão arrancou a vara que lhe haviam posto nas mãos, e com ela golpeou-lhe a coroa em sua fronte, a ponto de os espinhos penetrarem em suas têmporas e o sangue jorrar pelo rosto e barba. Satanás liderava os soldados cruéis em seus abusos contra Jesus. Queria incitá-lo a algum tipo de vingança, se possível, ou levá-lo a operar um milagre para livrar a si mesmo e assim frustrar o plano da salvação. Uma única mancha em sua vida humana, ou uma única falha em suportar o terrível teste e o Cordeiro de Deus, seria uma oferta imperfeita, e a redenção do homem teria fracassado. Aquele, porém, que podia comandar as hostes celestiais e chamar em seu auxílio legiões de anjos, sendo que apenas um deles seria suficiente para subjugar a turba cruel, que poderia ter lançado por terra seus atormentadores com apenas um raio de sua divina majestade, submeteu-se a todas as afrontas e ultrajes com uma compostura digna e humilde. Assim como os atos de seus torturadores os envilecia à semelhança de Satanás, a mansidão e a paciência de Jesus exaltavam-no acima da humanidade e provavam que ele era filho de Deus. Pilatos comoveu-se profundamente com a paciência e a resignação do Salvador. Pediu que introduzissem a Barrabás na sala do julgamento e então colocou os prisioneiros lado a lado. Apontando para Jesus, disse em tom solene: "Eis o homem. Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum."
Ali estava o Filho de Deus, com o manto escarlate e a coroa de espinhos. Desnudo até a cintura, exibia nas costas os vergões extensos e cruéis dos quais o sangue fluía livremente. Seu rosto, manchado de sangue, trazia as marcas da completa exaustão e dor, mas nunca parecera mais belo. Cada traço expressava bondade e resignação e a mais terna piedade para com seus algozes cruéis. Em chocante contraste, achava-se o outro prisioneiro em cujas feições mostrava o criminoso empedernido que era. Entre os espectadores, havia alguns que simpatizavam com Jesus. Mesmo os sacerdotes e príncipes estavam convictos de que ele era quem dizia ser, mas não se renderam. Haviam induzido a turba a uma fúria insana, e novamente os sacerdotes, os príncipes e o povo gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Finalmente, com a paciência esgotada diante de uma crueldade tão vingativa e irracional, disse ao povo: "Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum." Pilatos fez tudo o que podia para libertar o Salvador, mas os judeus gritavam: "Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Tais palavras atingiram Pilatos em seu ponto fraco. Ele já se tornara suspeito ao governo romano, e tal notícia a seu respeito seria sua ruína. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: "Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco." Quando Pilatos se declarou inocente do sangue de Cristo, Caifás respondeu com arrogância: "Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos." Essas terríveis palavras foram repetidas pelos sacerdotes e pelo povo. Tremenda sentença acabavam de pronunciar sobre si mesmos, horrível herança para a posteridade. Isso se cumpriu literalmente nas dramáticas cenas da destruição de Jerusalém, cerca de 40 anos mais tarde. Jesus foi levado ao Calvário apressadamente em meio a zombarias e gritos de insulto da multidão. Ao passar o limiar do tribunal, puseram-lhe sobre os ombros feridos a cruz destinada a Barrabás. Os dois ladrões que também seriam crucificados com Jesus receberam a sua cruz. O peso do madeiro era mais do que o Salvador podia suportar, em sua exaustão e sofrimento. Andou apenas alguns passos e caiu desmaiado sob o peso da cruz. Quando voltou a si, a cruz foi outra vez colocada sobre seus ombros. Cambaleou mais alguns passos e outra vez caiu sem sentidos. Seus algozes viram que lhe era impossível carregar aquele peso além de suas forças e ficaram perplexos sem saber quem deveria levar aquele fardo humilhante. Naquele momento, vindo casualmente ao encontro deles, apareceu Simão, um cireneu, a quem obrigaram a levar a cruz até o Calvário. A mãe de Jesus o havia seguido naquela terrível jornada até o Calvário. Ao vê-lo sucumbir exausto ao peso da cruz, seu coração ansiava por prestar-lhe socorro, mas esse privilégio lhe foi negado. O Salvador não soltou um gemido sequer. De seu rosto pálido e sereno, o suor corria fartamente. Os discípulos tinham fugido da cena tão pavorosa. O lagar: "Eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo." Enquanto os soldados faziam sua obra, a mente de Jesus desviou-se de seus sofrimentos para se concentrar na terrível recompensa que aguardava os seus perseguidores. Tendo piedade de sua ignorância, orou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Assim, Cristo conquistou o direito de tornar-se o intercessor entre os homens e Deus. Essa oração abrangia o mundo todo, incluindo cada pecador que existiu ou que viria a existir, desde o princípio até a consumação do século. Logo depois de pregar Jesus na cruz, homens fortes levantaram um madeiro e o fincaram violentamente no chão. Isso causou um intenso sofrimento ao Filho de Deus. Pilatos escreveu então um letreiro em latim, grego e hebraico, o qual mandou afixar em cima da cruz, para que todos pudessem ler: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus." Os soldados dividiram entre si as vestes de Jesus, mas, como sua túnica era sem costura, contenderam por ela e finalmente fizeram um acordo de que deveriam lançar a sorte para ver quem a levaria. O profeta de Deus já havia predito esse incidente nas Escrituras: "Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia.
Traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Assim que Jesus foi erguido na cruz, desenrolou-se uma terrível cena. Sacerdotes, príncipes do povo e escribas juntaram-se à multidão e romperam em zombarias e insultos contra o Filho de Deus agonizante, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. Ao entregar sua preciosa vida, Cristo não teve a alegria do triunfo para animá-lo. Seu coração encontrava-se oprimido pela angústia e ferido pela tristeza. Mas não era o medo da morte a causa do seu sofrimento, e sim o peso esmagador do pecado do mundo que o separava do amor de seu Pai. Isso foi o que quebrantou o coração do Salvador, a tal ponto que determinou sua morte antes do tempo previsto. Cristo sentiu a angústia que os pecadores hão de sentir quando tiverem consciência de sua culpa e reconhecerem estar para sempre excluídos da paz e da alegria do céu. A própria natureza simpatizou com aquela cena. O sol, que até o meio-dia havia brilhado no firmamento, negou seu brilho de repente. Em volta da cruz, tudo ficou mergulhado em trevas, como se fosse a hora mais escura da noite. Essa escuridão sobrenatural durou 3 horas completas. Um terror indizível se apossou da multidão. As zombarias e imprecações cessaram completamente, e homens, mulheres e crianças caíram por terra cheios de pavor. À hora 9, as trevas se dissiparam de sobre o povo, mas ainda envolvia o Salvador como um manto. Raios flamejantes pareciam arremessar-se sobre ele, ali pendurado na cruz. Foi então que exclamou em um grito desesperado: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse ínterim, as trevas haviam baixado sobre Jerusalém e as planícies da Judéia. Todos os olhos se voltaram para a cidade condenada e viram os raios ameaçadores da ira de Deus sendo arrojados contra ela. De repente, a escuridão sobre a cruz se dissipou e, com voz clara e poderosa que parecia ressoar por toda a criação, Jesus exclamou: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois, curvando a cabeça sobre o peito, expirou. Outra vez, as trevas baixaram sobre a terra e se ouviu um estrondo como um poderoso trovão acompanhado de um terremoto. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, abriu-se um caminho novo e vivo, destinado tanto aos judeus quanto aos gentios. Os anjos se alegraram quando o Salvador exclamou: Está consumado. O grande plano da redenção havia sido cumprido. Através de uma vida de obediência, os filhos de Adão poderiam finalmente ser exaltados à presença de Deus. Satanás havia sido derrotado e sabia que seu reino estava perdido. O Salvador havia sido condenado por crime de conspiração contra o governo romano. Pessoas que eram executadas por esse motivo tinham que ser sepultadas à parte em um local destinado a tais criminosos. João, o discípulo amado, estremeceu ante a ideia de que o corpo de seu amado mestre pudesse ser levado pelos insensíveis soldados romanos e sepultado em um lugar de desonra. Mas ele não podia evitar isso, e tampouco tinha alguma influência junto a Pilatos. Nesse momento de indecisão, Nicodemos e José de Arimateia, homens ricos e de influência, vieram para ajudar os discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e conhecidos de Pilatos, e decidiram que o Salvador seria sepultado com as devidas honras. José foi à presença de Pilatos e pediu corajosamente o corpo de Jesus. Pilatos, depois de haver se informado de que Jesus estava realmente morto, concedeu-lhe o pedido. Com delicadeza e reverência, removeram da cruz, com suas próprias mãos, o corpo de Cristo. Lágrimas de compaixão fluíam livremente ao contemplarem o corpo ferido e dilacerado do Mestre. José possuía um sepulcro novo, talhado na rocha. Ele o havia construído para seu próprio uso, mas agora o destinara a Jesus. O corpo, com as especiarias trazidas por Nicodemos, foi cuidadosamente envolto em um lençol de linho, e o Redentor foi levado à sepultura. A entrada do sepulcro havia sido fechada com uma grande pedra, e a máxima segurança e cuidado foram empregados para guardar o túmulo. O selo do Império Romano fora colocado de tal maneira
que a pedra não poderia ser removida sem rompê-lo. Uma escolta de soldados romanos montava guarda ao redor, mantendo estrita vigilância para que o corpo não fosse molestado. Alguns guardas rondavam constantemente enquanto outros descansavam no chão. Havia, porém, outra guarda perto do túmulo. Anjos poderosos, enviados do céu, estavam ali. Apenas um desses anjos tinha força suficiente para destruir todo o exército romano. Lucas, em seu relato a respeito do sepultamento do Salvador, fala sobre algumas mulheres que o acompanharam em sua crucifixão, dizendo: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. O Salvador foi enterrado em sexta-feira, o sexto dia da semana. As mulheres prepararam os ungüentos e as especiarias para embalsamar seu Senhor e as deixaram de lado até que o sábado tivesse passado. Nem mesmo o trabalho de embalsamar o corpo de Jesus quiseram fazer no sábado. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Quando se aproximaram do horto, surpreenderam-se ao ver que a pedra havia sido removida e nenhum soldado encontrava-se ali. Maria Madalena fora a primeira a chegar. Vendo que a pedra havia sido removida, correu contar aos discípulos. Quando a outra mulher se aproximou, viu uma luz brilhando no sepulcro e, olhando lá dentro, notou que estava vazio. Demorando-se um pouco mais ali, de repente viram um jovem, vestido em roupas resplandecentes, sentado perto do túmulo. Era o anjo que havia removido a pedra. Com medo tentaram fugir, mas ele lhes disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Quando as mulheres olharam novamente para o túmulo, viram outro anjo reluzente, que lhes perguntou: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Maria estivera ausente daquela cena, e voltava agora em companhia de Pedro e João. Quando eles retornaram a Jerusalém, ela permaneceu no local da sepultura. Não suportava a ideia de sair dali sem antes saber o que havia acontecido com o corpo do seu Senhor. Enquanto chorava, ouviu uma voz que lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Seus olhos velados de lágrimas impediram-na de reconhecer quem lhe falava. Pensou que se tratava do jardineiro e lhe disse em tom de súplica: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Enxugando depressa as lágrimas, reconheceu diante de si o Salvador. Em sua alegria, esquecendo-se de que ele havia sido crucificado, estendeu-lhe as mãos, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre. Jesus, porém, lhe disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Todo o poder no céu e na terra foi então dado ao príncipe da vida. E ele retornou aos seus discípulos neste mundo pecaminoso, a fim de lhes comunicar seu poder e sua glória. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a muitas pessoas, além de seus discípulos, com o propósito de fortalecer a fé dessas pessoas. Tudo que estava escrito sobre ele foi cumprido. Hoje, por meio dele, de seus atos de fé e obediência, a humanidade tem a esperança de chegar a Deus por meio de Jesus. Temos o exemplo de como ser melhor. Por meio de Jesus, conseguimos alcançar redenção, justificação, santificação e glorificação. O ser humano sem Jesus está condenado. Por isso, devemos crer e obedecer a seus mandamentos para que sejamos conhecidos como filhos de Deus, chamados pelo seu propósito. Espero que você tenha aprendido sobre a vida de Jesus. Tentei abordar aqui os principais fatos da história. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, arrependa-se
Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.